Tomando, Flamengo derruba Internacional finalmente do cavalo. Felipe Luiz dando adeus, Pedrão, como assim? Vamos trazer essas informações e todas do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Preparação concluída, nação rubro-negra do Flamengo. O Flamengo chega a Caxias do Sul finalmente para o confronto diante da equipe do Juventude, depois de muito tempo sem assistir o Flamengo, meu parceiro, finalmente fazendo uma cobertura da chegada do Flamengo. Gordola já tá lá no hotel que o Flamengo vai ficar hospedado em Caxias do Sul para a partida de amanhã, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, diretamente do Alfredo Jaconi, Flamengo e Juventude. O Flamengo finalizou a preparação com tranquilidade, tá? O Felipe Luiz está muito focado com esse jogo. Ele já sabe, evidentemente, do jejum que o Flamengo tem de não vencer partidas em Caxias do Sul, tá? E está muito focado para que o Flamengo consiga conquistar esses 3 pontos e seguir na ponta da tabela. Eu tô gravando esse vídeo aqui 5 horas da tarde, mais ou menos, né? E tem o jogo do Palmeiras, né? Daqui a pouco aí, pode estar rolando nesse momento, vai acontecer depois, aí o tempo verbal depende aí da hora que você está assistindo o vídeo, mas importantíssimo o Palmeiras perder pontos aí diante do Internacional, que só tem um Campeonato Brasileiro pela frente, então não é nenhuma utopia imaginar que o Internacional perca pontos, que o Palmeiras perca pontos nesse jogo de hoje. Preparação concluída, o Flamengo atualizou, tá? A imprensa através da assessoria de imprensa em relação aos lesionados, ou então aqueles que têm algum tipo de desconforto muscular, desconforto físico para essa partida. O Flamengo atualiza a situação clínica dos atletas do departamento médico, informa sobre um controle de carga em relação ao Bruno Henrique, que está sendo preparado para o confronto diante da equipe do Estudiantes. O Alexandro, jogador, já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia, fazendo aquele famoso trabalho de transição para o gramado. O Eric Pulgar, com o resultado positivo da tomografia computadorizada que o atleta passou ontem, o meia iniciou os exercícios de fisioterapia em campo, pessoal. Então, uma baita notícia, já tivemos uma boa notícia ontem em relação ao chileno Eric Pulgar, da evolução do quadro dele, né, em relação à fratura do quinto metatarso do pé direito, e agora tem mais uma boa notícia, que foi o início dos trabalhos no gramado do chileno, que está lesionado desde aquela partida que o Flamengo perdeu por 4-2 para o Bayern de Munique. Enfim, ele deu aquela entrada no Harry Kane. Enfim, tá muito bem encaminhada a volta do Pulgar. Bruno Henrique, após se queixar de dores após o treinamento desse sábado, o jogador fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira. E assim, gente, é juntar a fome com a vontade de comer, porque o Bruno Henrique, naturalmente, ele tá suspenso do jogo, né? Ele não pode jogar contra o Juventude em virtude da aplicação da sanção, da punição do STJD de 12 partidas. Então ele começa a cumprir essa suspensão nesse jogo contra o Juventude. O Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo. Esse resultado ainda não foi divulgado, tá, pelo tribunal. Então não pode jogar, então vamos aproveitar para fazer aí um controle de carga visando o jogo da quinta-feira, tendo visto que ele não pode, né? Pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não pode entrar em campo. O Jorginho, com o edema muscular na coxa esquerda, foi vetado para a partida de domingo, também visando a partida da próxima quinta-feira diante da equipe do Estudiantes, beleza? Então, tá com edema muscular, revelou o Flamengo. Varela, depois de retornar da data FIFA com um quadro de pubalgia, o lateral segue o cronograma estabelecido pelo departamento médico do clube, também não viaja para Caxias do Sul. E aí, pessoal, nós temos aqui
a lista dos relacionados para esse enfrentamento diante da equipe do Juventude: Alan, Ayrton Lucas, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, João Vitor, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, volta à lista de relacionados do Flamengo, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Matias Vinha e o Wallace Ian, pessoal. Então, mais uma vez, detectamos aí a ausência do Juninho. Não temos a presença do Juninho, né? Pelo menos eu não consegui ver aqui, na lista de relacionados para esse jogo contra o Juventude. Então, mesmo o Flamengo não contando com o Bruno Henrique, também não temos a presença do Juninho, tá? Que parece realmente carta fora do baralho, né? Do técnico Felipe Luiz. Não conta realmente com o jogador, né? Enfim, tem o Plata, tem, enfim, entre outros jogadores aí disponíveis, beleza? José Boto, que estava em Portugal com a sua família, né, curtindo aí as folgas também, de certa forma, da data FIFA, foi visto hoje desembarcando do ônibus do Flamengo e tomando rumo Caxias do Sul para mais essa empreitada pelo Campeonato Brasileiro, beleza? E aí, pela primeira vez em toda a história do Flamengo, o Flamengo pode vencer todos os jogos do ano do Campeonato Brasileiro realizados no Rio Grande do Sul. Aliás, todos os jogos do ano, pensando em todas as competições, porque o Flamengo vence o Internacional 2 vezes no Beira-Rio, o Flamengo vence o Grêmio no primeiro turno pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, e o Flamengo, quem sabe, pode vencer o Juventude jogando em Caxias do Sul. Estado do Gaúcho costumava ser sinônimo de pesadelo, né, para nós rubro-negros em outro momento da nossa história, né, naquele momento que o Flamengo das vacas magras, que Vampeta falava que fingia que jogava, porque o Flamengo fingia que pagava, aquela história toda. Isso aí vem mudando de figura nos últimos anos, nos últimos tempos. O Flamengo vem conseguindo impor derrotas ao Grêmio fora de casa, ao próprio Internacional fora de casa também. Agora, o último fantasma a cair dessa situação é realmente a equipe do Juventude, que o Flamengo não vence desde 97. Rapaz, o pessoal fica pé da vida quando eu falo isso. Mas, cara, é porque esse elenco do Flamengo, ele tem uma característica de desmobilizar para jogos. Mas não pode desmobilizar. Não pode, e a torcida também não pode. E o Flamengo precisa desses 3 pontos amanhã, às 4 horas da tarde. Aliás, com transmissão da Pedrão RNTV, tá? A partir das 2 horas, 1h30 da tarde, estaremos ao vivo para esse jogo entre Flamengo e Juventude. Gordola, diretamente de Caxias do Sul. Eu, WL Marquinhos aqui do Rio de Janeiro, trazendo aquela vibe meio rádio, né? Dos anos 90, do início dos anos 2000 e de hoje em dia também, para trazer as informações para você, torcedor rubro-negro, e narrar o jogo também, que eu tô aprendendo ainda, beleza? Pessoal, vamos lá. E aí, em relação a esse último treinamento do Flamengo, provavelmente teremos a escalação do Flamengo contando com Agostinho Rossi no gol, Léo Pereira e Danilo, Emerson Royal no lado direito, Ayrton Lucas do lado esquerdo, Saul, De La Cruz, De Arrascaeta, Luiz Araújo querendo pela direita, Samuel Lino, que esteve na seleção brasileira, mas já está recuperado pelo lado esquerdo, e Pedro Queixada jogando de centroavante do Flamengo. Pessoal, quero dar uma nota de pesar aqui para todos os rubro-negros, para a família também, tá? O Flamengo até soltou uma nota ali por volta das 2 horas da tarde, dando conta que hoje nos deixou o ex-jogador Merica, que honrou o manto sagrado na volância entre 1975 e 1978. Nosso sentimento aos familiares, amigos e fãs do jogador. Jogou na década de 70 no Flamengo, né? Os mais velhos, os mais antigos, vamos falar assim, vão se lembrar aí. Deixa aí nos comentários se você viu ou lembra do Merica jogando, beleza? Pessoal,
filho de Saul, nasce no Rio de Janeiro, mas espanhol viajará para jogo do Flamengo. Pois é, pessoal, o Marco é o terceiro filho do meio-campista e primeiro carioca, aliás, que venha com saúde, que tenha vindo com saúde, com muita paz, muita tranquilidade, que Deus abençoe aí o filho do Saul, que inclusive tem aí as suas raízes brasileiras por nascer aqui no nosso país, tá? Nasceu na manhã desse sábado, o Marco Ningues Salamanca, terceiro filho do meio-campista Saul. O Flamengo divulgou a notícia através das redes sociais, parabenizando o jogador espanhol. O jogador, no entanto, está à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo desse domingo. Entretanto, ele não vai viajar, não viajou junto com o grupo hoje. Ele vai viajar amanhã, no domingo, evidentemente. Ele foi liberado após o treinamento para ficar com a família e irá para Caxias do Sul separado do time. O elenco fez atividade pela manhã no CT Urubu e já deixou a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, ele vai ser titular, né? Como eu disse, na partida no Alfredo Jacone. O volante já é pai do filho África e Enzo, que nasceram também na Espanha. Ele é casado com Iasa Salamanca. Marcos será o primeiro carioca da família, pessoal. Então, parabéns, Saul. Pessoal, peço aí, por gentileza, deixe nos comentários aí, né, toda a sorte do mundo, toda a bênção do mundo para o filho do Saul, beleza? Pessoal, o Rossi está no top 5, top 5 de goleiros com maior minutagem nos últimos 365 dias, meus amigos. Levantamento feito pelo Observatório do Futebol Internacional. O goleiro argentino de 30 anos vive um excelente momento com a camisa do Flamengo. Na primeira colocação você tem o Everson do Atlético Mineiro. Na segunda, o Fábio, que é interminável, parece vinho, né? Quanto mais velho o cara vai ficando, melhor ele fica. Em terceiro, o Luiz Magalhães, goleiro lá do América do México. Em quarto, o Mainan, o francês, goleiro do Milan. E em quinto, Agostinho Rossi, ali empatado também com o Everton do Palmeiras e o Hugo Souza do Corinthians. Então, parabéns, Agostinho Rossi, por atingir essa marca e você só possa crescer de produção aí nos próximos jogos do Flamengo. Pessoal, o Internacional caiu do cavalo. Vocês viram aí no título que eu coloquei, Internacional cai do cavalo e sofre nova derrota para o Flamengo na CNRD, no caso do Thiago Maia. Pessoal, o CNRD é meio que um órgão regulatório, uma vertente da CBF, para resolver essas questões das dívidas, tá, de times inadimplentes e, eventualmente, achar uma solução para isso e até aplicar punições, sanções a equipes que não honram com o seu contrato, apesar de ser meio protecionista também, sabe? Eles postergam o máximo para punir o clube caloteiro, né? Que eu acho um erro, né? Porque quem acreditou na boa-fé daquele clube, que iria pagar em dia, acaba saindo lesado frente a esse órgão que eu enxergo como protecionista, tá? E aí, pessoal, mas dessa vez parece que eles foram um pouco mais ríspidos. Após ter sido condenado a pagar as dívidas ao Flamengo, o Inter recorreu à CNRD solicitando um pedido de esclarecimento que foi negado pelo órgão. O Internacional será executado, mas ainda pode recorrer à Câmara de Arbitragem, que tem um custo muito alto e quase nunca muda as decisões anteriores. Então eles teriam que pagar mais para atrasar ali a punição que seria aplicada a eles. O Clube Gaúcho foi condenado a pagar ao Flamengo 1.400.000 euros, que dá 8.800.000 reais ao Flamengo, pelos atrasos no pagamento. Então, além do que teria que pagar ao Flamengo
pelo Thiago Maia, ainda vai ter que pagar essa multinha aí pro Flamengo. Foi condenado a pagar R$ 51.200 ao Flamengo por custas processuais, tá? Foi condenado a pagar ao Flamengo as demais parcelas do contrato, e aí, cara, isso aí não precisa nem lembrar, né? Porque esse é o mínimo que o Internacional pode fazer, né? E foi condenado a pagar R$ 467 mil à diretoria do Flamengo a título de honorários advocatícios. Então ainda vai ter que pagar os custos do Flamengo com os seus advogados para aplicar essa punição. Cara, é inacreditável que no Brasil muita gente... Pedrão, mas por que o Flamengo não vai à FIFA aplicar um transfer ban no Internacional? Não pode. Justamente por ter esse órgão chamado CNRD, tá? Você tem aqui no Brasil, eu estou falando do âmbito futebolístico, mais formas de lesar o credor, que no caso é o Flamengo, aquele que crê que a dívida vai ser paga, né? O credor, que é o Flamengo, do que punir o infrator, que é o Internacional. Gente, isso motiva a esses clubes a continuarem tendo essas práticas. Isso tem que ser limado no futebol brasileiro. Os caras contrataram o Internacional, o Thiago Maia. O Thiago Maia entregou para eles bons jogos, utilizaram o Thiago Maia contra o Flamengo, aí nas partidas da Libertadores, no Brasileirão também, no primeiro turno principalmente, utilizou o Thiago Maia e não paga. O Internacional já tinha que estar... Tem que ter sofrido transfer ban, rapaz. Eliminar, não pode contratar, e continua contratando. Tal do Alan Benítez, o lateral, o tal do Alan Rodrigues, o volante deles lá, uruguaio. E o Corinthians segue aí na mesma toada. E o Botafogo segue aí na mesma toada de dar calote. Tem que acabar, gente. Isso é um absurdo. O Flamengo tá onde ele tá hoje com o time, porque tomou remédio amargo lá atrás, porque liberou o Dorival Júnior, não dá pra pagar, Dorival, teu salário. Liberou Wagner Love. E esses caras não querem abrir mão do que eles têm. Sabe? Felipe Luiz recebe proposta para sair do Flamengo. Entretanto, recusa. A proposta veio do Fenerbahçe da Turquia e o treinador recusou a proposta por uma continuidade no projeto do Flamengo. O clube turco ofereceu uma compensação financeira ao rubro-negro, que também não teve interesse em perder o treinador, pessoal. Pois é, com relação a valores, o Fenerbahçe chegou a perguntar ao Flamengo quanto o clube queria para facilitar a diretoria a tirar o Felipe Luiz. Mas a diretoria do Flamengo sequer quis ouvir a proposta. O rubro-negro não tem interesse em perder o seu técnico nesse momento, apesar do desejo do Felipe Luiz de querer trabalhar na Europa no futuro. Felipe entende que o trabalho no Flamengo está em curso e disse estar comprometido com o restante da temporada. O ex-lateral também acredita que precisa amadurecer mais, o que vem acontecendo rapidamente antes de dar passos mais longos, maiores na Europa, beleza? Inclusive o Fenerbahçe já anunciou nessa terça-feira o novo técnico italiano Domenico Tedesco, tá? O Mourinho saiu de lá, né? Aquela situação toda. A prioridade do Flamengo nesse momento, aliás, é renovar o contrato com o Felipe Luiz. O técnico tem vínculo com o Flamengo até o final de 2025 e já recebeu uma proposta do clube que está analisando. O entrave nesse momento é financeiro, mas a diretoria acredita que isso não será um problema. Sai pra lá, Fenerbahçe. Rapaz. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.